E a gente começa falando sobre corrupção, né? Aquela ferida brasileira que dificilmente vai sarar, né? Olha, um relatório internacional aponta, Eduardo Costa, que o combate à corrupção no Brasil retrocedeu nos últimos 4 anos durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu não vou discutir o relatório porque eu não o conheço, nem vou questionar a idoneidade dessa instituição, porque ela tem representação, e ainda mais que o diretor executivo é um mineiro que eu conheço. Agora, é desagradável? É. Mas, seu Júnior, triste sorte desse país, porque eu não sei se vocês, se os ouvintes, vão concordar comigo, não. Que houve indícios de corrupção também no governo Bolsonaro, houve. Eu vou ficar num episódio aquele do Ministério da Educação com os pastores. Agora, até onde eu posso estar equivocado, até onde eu consigo vislumbrar, o que eu enxerguei, o que eu ouvi, a situação foi muito pior aí para trás. Ô, Mas muito, muito. E eu fui no... Veio na minha cabeça agora aquele episódio do Temer, presidente da República, andando com o Joesley no jardim do Palácio, fora da agenda, de noite, falando assim, tem que resolver isso aí com o Eduardo Cunha. E eu, por curiosidade agora, falei assim, gente, será que eu estou enganado? Aí eu fui no Google e fiz uma pergunta, qualquer um pode entrar agora, ir no Google e perguntaram no Google assim, qual foi o governo mais corrupto da história do Brasil? Dilma Rousseff. Então, eu recebo com tristeza essa notícia, mas eu tenho que fazer justiça. Se foi mais difícil apurar corrupção no governo Bolsonaro, até onde a gente apurou, teve mais corrupção em outros governos recentes. Ô Malco Camargos, a Transparência Internacional diz que essa queda, né, no ranking ali da percepção de corrupção, e aí preciso explicar, né, um ranking de percepção da corrupção de 180 países, acontece muito pela tentativa de proteger a família durante o período desses 4 anos. Bom dia para você. bom dia. O relatório está correto. Esse é de fato o retrato do governo Bolsonaro. Um governo que interferiu na Polícia Federal, na Procuradoria da República e nas forças de segurança. Bolsonaro sempre fez tudo o que podia e o que não podia para blindar, para estancar, para prorrogar as investigações sobre o seu governo e também sobre os seus protegidos, especialmente sobre os seus filhos. É vasto, é muito vasto, o volume de indícios de rachadinha nos gabinetes da família do Bolsonaro e também de indícios de corrupção, principalmente em alguns ministérios, entre eles talvez o principal, o Ministério da Educação. Infelizmente, as investigações não avançaram. Agora, o bom de um fim de um governo que abre espaço, então, dessas investigações agora mostrarem à tona se de fato o governo Bolsonaro foi um governo honesto ou se foi um governo corrupto. Agora, com o tempo, a nova possibilidade de investigação, porque durante o seu governo isso foi impossibilitado de avançar graças à intervenção direta do presidente para proteger a si e a seus entes queridos. E aí, Rita Mundim, essa informação e essa pesquisa que a Transparência Internacional traz para a gente hoje. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Infelizmente, aqui no Brasil tem corrupção e corrupção. E nesse quesito aí, Bolsonaro errou muito, desde o início do governo, por causa do elevado índice de corrupção, aí no caso do aparelhamento do Estado, das estatais, o aparelhamento do serviço público em geral, né, da divisão de cargos e de poder entre os partidos que apoiavam o PT, né, desde o primeiro mandato de Lula, o Petrolão, o Mensalão. Então, o governo do PT foi marcado pela corrupção intrínseca, a corrupção interna, de aparelhamento do Estado. O governo Bolsonaro assumiu com a mídia batendo na rachadinha. E ele, talvez por se comprometer, ele fez a pior coisa. Ele tinha que ser exemplar, punir o filho, punir todos os envolvidos. O mandato dele teria sido diferente. E ele não teria deixado essa percepção de corrupção sujar um trabalho muito bem feito pelo seu governo em sanear as empresas públicas. E os números, o resultado das empresas públicas, até o Correio deu lucro.
Então, até os Correios deram lucro. Então, esse aparelhamento do Estado ele foi substituído por técnicos que conduziram com muito êxito a Petrobras, a Eletrobras, que foi privatizada, as diversas empresas públicas, a Caixa, o Banco do Brasil, BNDES. Então, sob o ponto de vista da gestão da máquina pública, o governo Bolsonaro foi técnico e acabou com a ingerência política em cargos, a própria lei das estatais que estão querendo mudar. Agora, Bolsonaro falhou, e falhou muito. Ele poderia ter sido um exemplo para o Brasil ao ter aberto as investigações e deixado de forma transparente a coisa boiar, ou seja, punir e cortar na sua própria carne, a dos seus filhos. Ricardo Kietzmann, eu estou lendo aqui o relatório da transparência e entre essas questões, eu disse a proteção à família, que foi notória, né, durante todo o governo, o relatório cita também o famoso orçamento secreto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Olha, é difícil, né, encontrar algo nesse desgoverno que passou que não tenha retrocedido. Mas a bem da verdade, e aí eu vou caminhar no sentido do Eduardo, esse relatório, Júnior, e como você colocou um outro aspecto, ele engloba diversas áreas e diversos fatores, né? E aí eu acho que a gente tem que dividir a culpa. A culpa não está só com o Bolsonaro, não. Esse relatório ele aponta que a independência do judiciário diminuiu bastante. Ele também aponta que a força do jornalismo investigativo perdeu importância. Ele cita o Congresso, que mexeu na lei de improbidade administrativa, que dificultou a criminalização de agentes públicos. O Congresso também mexeu na lei de abuso de autoridade, que dificulta a investigação. Então, assim, a gente tem que repartir um pouco a culpa dessa situação toda. A questão são 3 anos seguidos de queda nesse índice. E aí a gente está falando de 3 anos em 4 de governo. Em 15 países, né, da América Latina, a gente está em 10º lugar. É uma catástrofe isso aí. O orçamento secreto, Júnior, é só um pedacinho. Como foi o Ministério da Educação, como foi aquela Covaxin, o escândalo da Covaxin das vacinas. Eu acho que o Malco também tem uma certa razão quando ele diz que talvez, eu espero que não, mas talvez muita coisa do que aconteceu seja descoberta nos próximos anos, já que o governo não está mais no comando de órgãos importantes, como a Polícia Federal, como o COAF, enfim. A gente tem que aguardar para ver o que vem pela frente. O troço é tão triste para a história do país, futuro dos nossos filhos e netos, senhor, que esse orçamento secreto, que foi invenção do Congresso, com as bênçãos do Palácio do Planalto, por conta da tal governabilidade, ele resulta em asfaltamento da estrada de um cara que agora é ministro das comunicações do Lula. É comunicação, né? Sim, não. Desse governo atual. Sim. Você está falando assim? O cara que é ministro agora de comunicação do Lula. O cara, Júlio... É o Juscelino Filho, né? Eu não sei, eu vou olhar. Ele asfaltou a própria fazenda. Não, porque tem outros povoados no caminho? Claro que tem, ué. É quase que uma disputa, assim, né? Quem roubou mais e quem roubou menos. Eu acho que esse é o... Eu ia arrematar dessa forma. É muito triste a gente discutir aqui. Eu estou vendo o chat no YouTube também, discutindo quem roubou mais, quem roubou menos, né? É difícil demais. Eu só queria fazer uma parte aí na fala do Ricardo, né, que o governo não está no comando da polícia. Quem indica a Polícia Federal, quem indica é o governo, né? É o presidente. Então, temos que ver o que vai acontecer daqui para frente. Não é bem por aí, não. E tem uma coisa, que não é bem por aí. Também, gente. O que é errado, é errado. Mas não vamos comparar essas rachadinhas de gabinete dos filhos do Bolsonaro com o Mensalão e o Petrolão. Não. Pelo amor de Deus. Nós estamos comparando um vento forte com um furacão. Não, é que a Rita falou assim que coisa da polícia, eu não compreendi. Não, Ricardo, que você disse que agora o governo não está no comando da Polícia Federal. Não falei isso, não. Eu falei o governo nunca esteve, ele indica, né? Então, assim, não vamos subestimar a corporação. Não. O que eu falei é que o governo anterior, que o presidente Bolsonaro mexeu no comando da polícia. Não, então eu entendi errado, porque para mim você disse agora o governo não está mais no comando da polícia. O governo nunca esteve no comando da Polícia Federal.